Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa conversa é sobre o carro, um arquétipo que é, olha, poderoso e fascinante. Mas ele é muito mais que um simples símbolo de vitória, viu? O carro representa uma força psicológica que entra em cena logo depois de uma grande decisão. Vamos mergulhar em como essa energia realmente funciona. Sabe aquele momento? A gente passa por uma encruzilhada, toma uma decisão importante, mas e depois? Como garantir que essa escolha não se perca pelo caminho? Como é que se transforma uma intenção em uma ação concreta, uma ação que se sustenta? A resposta para tudo isso está na energia que o carro simboliza. Pensa no carro como se fosse uma ponte. A ponte entre o querer e o fazer. Porque não adianta só escolher uma direção, né? É preciso ter disciplina, ter foco para de fato assumir o controle e navegar pela jornada que aquela escolha acabou de começar. Para a gente entender de verdade a força do carro, a gente precisa ir um pouco mais fundo. O que é que está no coração desse movimento? O que faz ele ser tão diferente de um simples impulso, de uma reação qualquer? Aqui dá para ver o contraste fundamental. De um lado tem o impulso cego, que é caótico e reativo, parece um cavalo correndo sem rumo. Do outro, a direção consciente, que é organizada, tem um propósito, é integrada. O carro representa exatamente essa passagem. Sair de uma ação fragmentada, reativa, para uma ação que vem de dentro, guiada por uma clareza interna. E é aqui que está a grande sacada desse arquétipo. Pensa naquelas forças que puxam a gente para direções opostas. A vontade de ir em frente e o medo de falhar. O condutor do carro não nega essa tensão, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele a utiliza. É como um mestre que maneja as rédeas de dois cavalos selvagens, transformando o conflito em um motor, em combustível para um avanço poderoso e super focado. Mas tá, qual é a função psicológica exata desse arquétipo? Como é que ele opera dentro da gente? De forma bem direta, o carro funciona como grande organizador da nossa vontade. É essa energia do carro que permite sustentar uma decisão, mesmo quando o entusiasmo inicial vai embora. É ela que organiza o caos dos nossos desejos, que nos ajuda a expressar quem somos através de ações concretas e, talvez o mais importante de tudo, nos dá aquela resiliência para atravessar os obstáculos sem desistir no meio do caminho. Só que, como toda energia que é muito poderosa, o carro tem duas faces. Existe a sua expressão integrada, que a gente chama de luz, e a sua manifestação desintegrada, a sombra. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Olha só, na sua expressão de luz, o carro age com integridade. A firmeza dele serve a um propósito maior. Mas na sombra, essa mesma força vira uma arma. A jornada deixa de ser uma construção e se torna uma batalha constante, onde o foco não é mais construir o próprio caminho, mas sim derrubar o dos outros. E a qualidade do movimento muda. Nossa, muda da água para o vinho. O lado luminoso aproveita a jornada e está presente em cada passo. A sombra, por outro lado, é uma corrida ansiosa, movida por um medo constante de parar. É a diferença entre caminhar com propósito e, fugir de alguma coisa. Essa imagem aqui diz tudo, né? O lado da luz mostra uma direção que é firme, claro, mas que flui com a paisagem, se adapta. Já a sombra, ela impõe um controle rígido, um caminho de pedra que acaba sufocando a vida, a espontaneidade. É a diferença brutal entre liderar e aprisionar. E chegamos ao ponto central da sombra do carro. O problema não é a falta de força, muito pelo contrário. O problema é de onde essa força vem. É uma força imensa, sim, mas que não brota de um propósito interno, de uma consciência. Ela é alimentada pelo medo, pela ansiedade, por uma busca desesperada por validação externa. Então, a pergunta é: como usar a energia do carro de um jeito construtivo? A grande lição desse arquétipo é sobre assumir, com todas as letras, a responsabilidade total pela jornada que foi escolhida. E essa é, talvez, a maior sabedoria do carro. Ele não promete um caminho fácil, um caminho sem desafios. O que ele promete é a consistência interna, a determinação necessária para enfrentar as dificuldades que, inevitavelmente, vão surgir em qualquer jornada que valha a pena ser vivida. Essa frase, ela resume tudo. É a declaração definitiva de uma consciência madura, que não apenas escolhe, mas se responsabiliza pela escolha, com tudo que vem junto. É a voz do carro em sua potência máxima.
E para fechar, fica aqui essa reflexão. O que é que está no comando de uma jornada? É uma vontade consciente que integra e que direciona? Ou será que são os medos, as compulsões que acabam ditando o ritmo? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, define a qualidade de todo o percurso.